Olá! Bora mergulhar de cabeça no assunto que é crucial para qualquer estratégia de TI hoje em dia. Vamos decifrar o que IaaS, PaaS e SaaS realmente significam para o negócio. E olha, entender esses modelos vai muito além da tecnologia. É sobre ganhar velocidade, otimizar custos e ter a capacidade de inovar num mercado que não para um segundo. Vamos começar com essa pergunta que já vai direto no ponto. Esse cenário soa familiar? Aquela ideia antiga de pensar em infraestrutura muitas vezes leva a um desperdício de recursos e a uma lentidão que, hoje em dia, as empresas simplesmente não podem mais aceitar. É exatamente essa dor que os modelos de serviço em nuvem vieram resolver. E é aí que a gente entra no nosso primeiro tópico, o dilema da nuvem. Porque antes de sair escolhendo uma solução, é fundamental entender qual problema estamos tentando resolver. O modelo tradicional, o on-premise, sabe, aquele com tudo dentro de casa, foi padrão por muito tempo. Mas hoje, hoje ele virou um baita gargalo para a inovação, principalmente para times enxutos que vivem sob pressão. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a realidade on-premise, um ciclo lento de comprar hardware, esperar chegar, instalar, manter e ainda ter que navegar pela complexidade de conformidade e LGPD. Do outro lado, a agilidade da nuvem. É uma virada de chave. A gente sai de uma despesa de capital para uma despesa operacional e o foco muda completamente. IaaS para quem quer controle, PaaS para acelerar o desenvolvimento e SaaS para ter soluções de negócio prontas para usar. Beleza, já entendemos o porquê de ir para a nuvem. Agora vamos analisar o como. A escolha se resume a 3 modelos de serviço que são fundamentais. É bom pensar neles como se fossem peças de Lego. São os blocos de construção para qualquer solução digital moderna. E escolher a peça certa, meu amigo, é uma das decisões de arquitetura mais importantes que se pode tomar. Começando pela base, pela fundação, a gente tem o IaaS. Aqui, basicamente, se aluga a infraestrutura bruta, o ferro, sabe? Máquinas virtuais, armazenamento, redes. A grande vantagem é o controle total, quase como ter um data center próprio, mas sem precisar comprar o hardware. Mas, claro, tem o outro lado, a responsabilidade de gerenciar o sistema operacional, aplicar patches e cuidar de boa parte da operação ainda fica com o time. Agora, subindo um degrau nessa escada de abstração, chegamos ao PaaS. Esse aqui é o acelerador do time to market. O provedor de nuvem gerencia toda a infraestrutura por baixo dos panos, incluindo o sistema operacional e runtime. Isso libera o time de desenvolvimento para focar no que realmente agrega valor, escrever o código e gerenciar os dados. É a escolha certa para quem busca velocidade. E lá no topo da abstração temos o SaaS. Esse modelo é o mais comum no nosso dia a dia. E-mails, CRMs, ferramentas de BI. O provedor gerencia absolutamente tudo. O foco aqui é 100% no negócio. O time só precisa configurar, integrar e usar o software. É a terceirização completa da complexidade da tecnologia. Simples assim. E essa tabela ela é perfeita para visualizar o conceito de responsabilidade compartilhada. Repara só como a área de responsabilidade do time vai diminuindo da esquerda para a direita. No IaaS, a gestão vai até o sistema operacional. No PaaS, a responsabilidade começa nos dados e nas aplicações. E no SaaS, o provedor cuida de quase tudo. Entender essa divisão é fundamental para gerenciar riscos e, claro, custos. Então, para a gente ter uma bússola estratégica, uma regra de bolso é o seguinte: a prioridade é ter controle máximo sobre o ambiente, o caminho é IaaS. O objetivo é entregar software com a máxima velocidade, PaaS é a escolha. E se o foco é puramente na funcionalidade de negócio, sem distrações, SaaS é a resposta. Certo, já passamos pela teoria, já definimos os conceitos, agora vamos ver como tudo isso funciona na prática, no mundo real. Chegou a hora de desenhar uma solução aplicando esses modelos para construir algo que seja robusto, eficiente e que atenda às necessidades do negócio. Vamos usar como exemplo uma arquitetura de e-commerce. É um caso de uso perfeito porque existe escalabilidade para aguentar os picos de demanda, alta segurança para os dados de pagamento e agilidade para lançar novas funcionalidades o tempo todo. Vamos montar essa arquitetura então. Para o front-end e para as APIs do back-end, PaaS cai como uma luva. Usar serviços como web apps ou containers nos dá escalabilidade automática e facilita fazer deploys sem derrubar o site. Na camada de dados, um banco de dados gerenciado, também PaaS, tira das nossas costas o trabalho de fazer backups e aplicar patches. E para processar os pedidos, uma fila gerenciada ajuda a desacoplar os serviços, o que deixa o sistema todo bem mais resiliente. E continuando, para aquelas tarefas sazonais, como um processamento em lote, a gente usa FAS,
ou funções como serviço e paga só pelo tempo de execução. Para monitoramento e envio de e-mails, por que construir do zero? É muito mais inteligente usar soluções SaaS especializadas. E aqui vem o pulo do gato. Aquele componente legado que só roda num sistema operacional específico, sem problemas. A gente usa uma máquina virtual em IaaS só para ele. A solução ideal quase nunca é pura. É uma mistura inteligente. Agora, uma pausa para um exercício prático. Pensa no sistema interno de uma organização. O sistema de helpdesk, por exemplo, não poderia virar um SaaS? A API do catálogo de produtos não poderia migrar para PaaS? E aquele sistema contábil mais antigo? Talvez ele ainda precise de IaaS, né? Fazer essa classificação é o primeiro passo para uma estratégia de nuvem inteligente de verdade. Muito bem, vamos para a nossa próxima sessão. A nuvem é uma ferramenta poderosíssima, mas não é mágica. Existem muitos mitos e equívocos que podem levar a decisões ruins e a custos inesperados. Por isso, agora é hora de um choque de realidade para garantir que as estratégias sejam baseadas em fatos e não em ficção. Primeira pergunta, um mito bem comum. Quando se usa uma plataforma como serviço, a responsabilidade pela segurança é totalmente do provedor? A resposta é um sonoro não. É só lembrar da nossa tabela de responsabilidade. O provedor protege a infraestrutura da plataforma, mas a segurança dos dados, o controle de acesso, a gestão das chaves de API e a configuração correta das permissões, tudo isso continua sendo responsabilidade de quem usa o serviço. Segurança na nuvem é sempre um trabalho em equipe. Outro mito bastante comum: assinar um software como serviço é automaticamente a opção mais econômica? A resposta aqui é depende. O preço da assinatura é só a ponta do iceberg. É crucial calcular o custo total de propriedade, o famoso TCO. Isso inclui o custo por usuário, os custos de integração com outros sistemas e um detalhe que muita gente esquece, as taxas de saída de dados. A análise precisa ir muito além do preço de etiqueta. E para fechar esta sessão, algumas estratégias para a gente ser proativo. Em IaaS, é muito fácil superprovisionar recursos. A forma de mitigar isso é com políticas de auto-scaling e análise constante. Para evitar o aprisionamento tecnológico em PaaS ou SaaS, a estratégia é usar padrões abertos e camadas de abstração. E para LGPD, a chave é classificar dados, criptografar sempre e manter trilhas de auditoria bem robustas. E chegamos à nossa sessão final. Depois de toda essa informação, a pergunta é: por onde começar? Vamos transformar a teoria em prática com um plano de ação claro para a gente criar um embalo e mostrar resultados rápidos já nos próximos 30 dias. Aqui está um roteiro possível. Semana 1, inventário e classificação das aplicações. Semana 2, escolher uma API importante para fazer um piloto em PaaS. Semana 3, focar em automação e segurança, configurando pipelines e políticas de acesso. E na semana 4, medir tudo. Custo por transação, desempenho, incidentes. São esses dados que vão guiar os próximos passos da jornada. E para recapitular os pontos mais importantes, vamos usar aquelas analogias simples. IaaS é como comprar o terreno e construir a casa. Controle total, mas todo o trabalho é seu. PaaS é como alugar uma oficina já equipada. As ferramentas estão lá, é só focar no projeto. E SaaS é como se mudar para um apartamento mobiliado e com todos os serviços inclusos. É só entrar e usar. E para terminar, fica uma pergunta para motivar a ação. Com base no que vimos, qual seria o primeiro sistema ou processo em uma organização que poderia ser otimizado com essa nova visão? O desafio é mapear um sistema e propor um mix inteligente de IaaS, PaaS e SaaS, com metas claras de desempenho e custo. A jornada começa com esse primeiro passo estratégico. Obrigado por acompanharem esta análise.